Meus irmãos, como nós falamos, nós estamos estudando a Epístola de Efésios e estamos no capítulo 2. Eu dei por tema nessa noite, para nós pensarmos, o capítulo 2, versículo de 1 a 3. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Deixa eu abrir aqui, que falha grave aqui, né? Eu não deixei a parte aqui da leitura já pronta. Mas como hoje tudo está um pouco mais fácil, né? Então a gente consegue muito bem. Capítulo 2, versículo de 1 a 3 da Epístola de Efésios. E nós vamos dividir o capítulo 2 em 3 encontros. Como a nossa igreja, no final do culto nós vamos frisar isso. Temos uma previsão de retorno apenas em agosto, né? Depois que passar todo esse período de fato de pandemia. Então nós temos aí praticamente 6 capítulos dessa epístola maravilhosa para estudarmos. Mas nessa primeira proposta, no capítulo 2, provavelmente eu não vou conseguir encerrá-los em menos de 3 encontros, tá? Mas vamos tentar fazer em 2, se for possível. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, nesse primeiro momento, e a nossa base de estudo teológico para esse texto tem sido o comentário de William Barclay, que, no meu ponto de vista, há um contrassenso, muitas vezes, até no que ele escreve em outros escritos, mas, essencialmente, na Epístola de Efésios, na Epístola de Efésios e na Epístola aos Romanos, ele foi muito feliz. Ele conseguiu sintetizar, de fato, o pensamento da ortodoxia bíblica, o pensamento daquilo que entendemos por palavra de Deus. Só para te relembrar, você deve lembrar, desde o início temos falado, Paulo escreve para um grupo de novos convertidos. E esse grupo de novos convertidos precisavam conhecer um pouco mais da graça de Deus. E a epístola está dividida em 2 cenários. O primeiro cenário é o que nós somos, né? A salvação que Cristo ortogou, o ato de Deus. E a partir do capítulo 3 seria o nosso comportamento, a nossa ética comportamental diante do reino apresentado até o capítulo 3. Mas no capítulo 2, Paulo inicia, e William Barclay é muito feliz nisso, falando sobre o pecado, né? O que é o pecado, né? Esse pecado que de fato fere a nossa espiritualidade. Todos nós fomos gerados no pecado, todos nós nascemos em pecado, todos nós estamos, e aí eu dei por tema, a morte em vida, né? A pessoa que está em pecado, para Paulo, é um morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual. E nos dias atuais, como o receio da morte é tão veroz, né? É tão forte nos dias atuais, né? É tão marcante para nós devemos lembrar que para o apóstolo Paulo existe, aliás, para o cristianismo, existe 2 mortes. A morte física e a morte espiritual. E o que Paulo está retratando no capítulo 2 é da morte espiritual. E o que seria a morte espiritual? Aquela vida, aquela pessoa, o ser humano, né, que vive o pecado, que vive no pecado. E o pecado tem sempre um poder de morte. O pecado é o poder de morte, ele tem o poder de morte. Ele tem a desobediência marcante, né? E aqui nós vamos frisar em 3 direções. O apóstolo nos dá 3 direções para pensarmos sobre a morte
ou sobre essa morte espiritual, ou para pensarmos sobre o pecado. A primeira direção está no versículo 1. Aliás, nós vamos abordar os 3 versículos do capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Então, essas 3 direções que William Barclay afirma, o apóstolo, então, nos aponta, né, para esse momento. Primeiro seria as características do pecado e seus efeitos. A característica do pecado e seus efeitos. E quais seriam as características do pecado e quais seriam os seus efeitos? A primeira característica é que o pecado é desobediência, é literalmente errar o alvo, né? É errar o alvo que Deus determinou para nós, é errar o conceito que Deus tem para nós, o preceito que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós, o ideal que Deus tem para nós. William Barclay, então, ele defende que há 3, está aí, você pode acompanhar aí no slide, existe aí 3 marcas ou 3 características do pecado. Primeiro, que o pecado ele mata a inocência, né? Ninguém é exatamente o mesmo depois de pecar. Ninguém é exatamente o mesmo depois de pecar. Os psicólogos dizem que nada é absolutamente passa ao esquecimento. Pode ser que alguma coisa não tenha ficado na consciência, na memória ou na superfície das coisas que lembramos, mas tudo o que de alguma forma aconteceu na vida espiritual, no ato do pecado, ele mata a inocência. Ele te dá agora uma nova consciência. Ele constrói no ser humano a construção de uma consciência pecaminosa. O pecado deixa um efeito permanente no ser humano. Então ele diz que aquele que peca tem um efeito permanente do pecado. Ele precisa, então, dessa manifestação, do ato, da graça divina, que nós vamos abordar na semana que vem, de Deus, para que, de fato, possa existir uma libertação plena. O segundo critério é que o pecado mata os ideais. O pecado mata os ideais. O ideal morre lentamente. Cada pecado, cada fracasso, cada concessão contribui, então, para a morte de ideais. O pecado é uma sorte de suicídio, porque mata os ideais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Uma pessoa, então, que está vivendo em pecado, ela perdeu os ideais. Ela perdeu os ideais da família, ela perdeu os ideais do seu conceito, da sua construção pessoal, né? É um processo trágico, diz William Barclay. No começo o homem olha para as coisas más e diz que horror. Logo depois ele se acostuma, ele perde, né, esse ideal de santidade, ele perde o incômodo diante da situação e ele passa de fato a construir uma vida pecaminosa. Devemos lembrar que uma pessoa que vive em pecado, ele perde ideais na vida cotidiana, não apenas ideais na vida espiritual, né? Você pega, por exemplo, um bêbado, né? Um drogado, uma pessoa que vive na dependência química, tanto do álcool como da bebida, perde os ideais. Basta você visitar, por exemplo, projetos como a Cristolândia, que você vai encontrar pessoas que tinham um ideal na vida. Elas construíam uma história de vida. Ela queria ser um pai melhor, queria ser um esposo melhor, queria ser um empregado melhor. Infelizmente, o pecado mata esse ideal. E por último, ainda nessa característica do pecado, o pecado ele também mata a vontade. Eu diria o seguinte: o pecado mata o domínio sobre a vontade. O ser humano perde a capacidade de dizer não. Ele perde a capacidade de se esquivar. Eu gosto de exemplo, por exemplo, o exemplo de José na Bíblia. Para mim, por favor. Um exemplo do próprio José. Se você lembrar bem, José na casa de Potifar, né? A esposa de Potifar se propõe a um ato pecaminoso e José foge. E o ato de José fugir, ele consegue ter o domínio da vontade. Mas se José estivesse se lançado diante daquele ato pecaminoso, José estaria tragado e a sua vontade não existiria mais. Então, o pecado tem este poder, né? O pecado tem este poder, o poder
né, de tirar o domínio sobre a vontade do ser humano. E a segunda característica, né, a segunda direção que William Barclay nos propõe, a segunda direção é que o pecado, ele tem efeitos, né? Ele tem características, e ele constrói no ser humano uma característica de vida. E o William Barclay, então, ele apontou qual seria a característica de um ser humano, de uma pessoa que está em pecado. A característica de uma pessoa que está em pecado. Qual seria a característica de uma pessoa que está em pecado? A primeira característica, diz William Barclay, né, é uma vida dentro dos padrões do mundo. Quando você está em pecado, você tem uma vida longe dos padrões do mundo. Você tem uma vida longe dos padrões do mundo. Os padrões, ou seja, você vive os padrões do mundo e você vive longe dos padrões da igreja. Você vive longe dos padrões da igreja. Você não tem os padrões de Cristo e você passa a ter os padrões do mundo, o conceito do mundo. Isso significa que você segue a pauta do mundo. Você segue o conceito do mundo, você segue os valores do mundo, e o cristianismo exige exatamente uma contraposição a esses padrões. Eu fui criado numa sociedade extremamente carnavalesca, e uma sociedade extremamente espírita, que é a sociedade baiana. Mas, principalmente na minha época, era uma sociedade carnavalesca. Nesta data, no dia 24, né, é a comemoração literal do São João, né, das festas nordestinas. E nós, enquanto cristãos, precisávamos e precisamos ir na contramão. O processo de conversão já me colocou de cara à sociabilização, uma nova sociabilização para essas questões. Por exemplo, o carnaval passa a ser apenas um feriado e não uma oportunidade de celebração. O São João passa a ser apenas o conceito do dia de São João, passa a não ter valor significativo espiritual, nem significativo de festa. Você entra na contramão. E isso significa que a pessoa que está em pecado, ela está nos padrões do mundo. Ela vive os conceitos do mundo. Ela entende que isso é normal. Ela entende que os conceitos do mundo são normais. Os conceitos cristãos vêm na paralela. Uma outra característica é que você vai viver os ditames do príncipe do ar. Está no texto. Veja o versículo de número 2. Né? Paulo diz exatamente isso. Você seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. William Barclay, né, ele quando fala sobre o príncipe do poder do ar, ele fala desse mundo, dessa cosmovisão espiritual que se instala. E de fato, e Paulo estaria falando, né, do próprio inimigo, né, do próprio Satanás, do próprio espírito maligno. Mas o William Barclay fala o seguinte, ele fala o seguinte sobre essa questão. O ar é a mansão dos espíritos desencarnados, né? Esses demônios não eram todos maus, ainda que sim muitos deles saíam para propagar o mal, para frustrar o propósito divino e para atrair os homens aos seus próprios maus caminhos, saíam a arruinar as almas dos homens. Homem filósofo, ele diz assim, há espíritos que voam em todas as partes pelo ar, e o ar é uma mansão dos espíritos desencarnados, e esses demônios não eram todos maus, mas eles se propagavam. Mas o que Paulo de fato está dizendo aqui, e diz Russell Shedd, Paulo está dizendo que a pessoa que vive em pecado, ela vive o padrão de Satanás, e não o padrão de Deus. Ela vive o padrão do inimigo, ela vive o padrão da maldade, ela propaga o mal, ela mesmo achando que está fazendo bem, ela está propagando o mal. Não é? F.F. Bruce aponta para esse lado dizendo, olha, precisamos tomar cautela com uma forma de como vivemos. Podemos viver os padrões de Deus ou podemos viver os padrões do inimigo das nossas almas. E por último, uma vida caracterizada pela desobediência.
Quem vive os padrões, quem vive nos padrões, quem tem a característica de uma vida pecaminosa, quem tem a característica de uma vida pecaminosa, vive em desobediência. Ele desobedece pai, desobedece mãe, desobedece acima de tudo a Deus. A ideia aqui é de uma desobediência a Deus. Deus tem todo o interesse pela vida cristã. Deus tem todo o interesse pela vida do ser humano. Deus quer controlar a sua vida, Deus quer te direcionar, Deus quer dar para você uma vida melhor. Mas se você vive os padrões do pecado, se você vive os padrões do pecado, você está então nessa característica, se você tem essa característica de uma vida pecaminosa, você está em desobediência. Deus tem muitos caminhos para revelar a sua vontade ao homem. Ele faz pela consciência, pela voz do Espírito Santo, ele fala ao interior, ele fala ao coração, ele manda a palavra, ele cria toda uma forma de nós podermos obedecer. Eu, quando estou diante de certas situações na vida, eu sempre penso o seguinte, que Deus levanta placas. As placas de Deus estão levantadas. Mas, pastor, qual a maior e melhor de todas as placas? A palavra de Deus. Se você quer viver, meu irmão, segundo a vontade de Deus, leia a palavra de Deus. Se você quer conhecer o critério de Deus, a ética de Deus, leia a palavra de Deus. Se você viver segundo a palavra, você não vai criar qualquer tipo de visão desobediente. E o terceiro é necessidade de uma consciência do pecado. Veja que William Barclay olhou para os 3 versículos, olha só, e ainda bem que está aqui para mim o template, eu vou caminhar os 2 primeiros para a gente lembrar, para a gente resumir nesse último. Ele diz que o capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, me dá 3 direções que Paulo está me apontando. A primeira direção é a característica do pecado. O pecado mata a minha inocência. O pecado mata meus ideais. O pecado mata o domínio sobre a sua vontade. A segunda, passa para mim, Denilson, por favor. A segunda característica é uma vida sem Cristo. Característica de uma vida sem Cristo. Ele diz que o versículo 2 está me apontando a característica de uma vida sem Cristo. Ela tem os padrões do mundo. Ela vive os ditames ou a ordem de Satanás, segundo os critérios do inimigo. E ela é caracterizada pela desobediência. E por último, que seria a terceira direção, William Barclay diz o seguinte: necessidade de uma consciência de pecado. O ser humano precisa ter essa consciência. Eu confesso a você, eu até mandei uma mensagem para o Serginho, falando o seguinte: Serginho, numa época de pandemia, falar sobre o versículo 1, 2 e 3 é um desafio, porque ele vai estar totalmente desassociado com aquilo que talvez você gostaria de ouvir. Você gostaria de ouvir agora uma palavra de conforto, você gostaria de ouvir agora uma palavra que pudesse dizer para você, né? Olha, você precisa, você vai ter vitória. Tudo que vier a acontecer para você será só bênção, né? Meu irmão, isso seria utopia. Eu passaria por cima da palavra. Aliás, tem sido muito bacana o sermão de domingo à noite. Se você não está acompanhando, você deve acompanhar, né? Por que nós sofremos? Por que o mal existe, né? Quer saber essa pergunta? Você tem que acessar o YouTube no domingo às 18h30, que Deus vai te dar essa resposta. Mas hoje aqui eu quero dizer para você que existe um mal muito maior do que o coronavírus. Um mal muito maior do que essa pandemia. É o pecado que está na alma da humanidade. É o pecado que está no coração do ser humano. Deus, ele tem interesse de nos livrar dessa pandemia, mas muito maior, Deus tem interesse de nos tirar de um vírus mortal que está dentro da nossa alma. O pecado, desobediência contra Deus. Viver uma vida sem Deus. E na terceira direção, Efésios capítulo 2, versículo 3, William Barclay, ele vai retratar em 3 momentos. Primeiro, vencendo todo o desejo pecaminoso. Paulo diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos, né, como essas pessoas, satisfazendo a vontade da nossa carne. Então, primeira coisa, vencer o desejo. A consciência sobre o pecado só virá se você vencer todo o desejo.
O meu pastor, eu estou na igreja desde quando eu era adolescente. Eu ouvi uma frase do pastor Paulo Lino da Silva, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele mora hoje na cidade de Vitória da Conquista, se não me engano. Ele já está aposentado do ministério, foi presidente da Convenção Batista Baiana por muitos anos. Enfim, um homem que teve toda uma vida, tem toda uma vida atrelada ao ministério da palavra. E um exímio pregador, né? E por sinal também é advogado. Será que me influenciou? Né? Pouquinho, né? E também é advogado, enfim. E ele dizia o seguinte: eu não consigo proibir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu consigo proibir que ele coloquem ninhos, que ele coloquem ovos. E é isso que Paulo está dizendo. A palavra aqui, né, desejo, que significa epitemia, significa caracteristicadamente o desejo do mal e do proibido. Né? É uma característica do desejo do mal e o desejo do proibido. Eu preciso vencer esse desejo do mal. Se é mal, eu não quero. Se é proibido, eu não quero. Se fere a ética moral, se fere a glória de Deus na minha vida, eu não quero. O segundo momento, Paulo também está dizendo, desafiando nossa inclinação pela carne. Por quê? Olha o que ele diz, né? Nós vivíamos satisfazendo a vontade de nossa carne. E aí eu coloco esse tópico, desafiando a nossa inclinação pela carne. Necessidade da consciência sobre o pecado só vai existir quando eu entender que eu preciso vencer a minha carne. Eu preciso vencer a mim. Não é vencer os outros, vencer a mim. E por último, eu preciso entender qual é o preço do pecado. Porque Paulo no final diz assim: éramos por natureza merecidos da ira de Deus. E para concluir, eu gosto dessa expressão, né, sobre a ira de Deus, de alguém que tomou consciência. Eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que tomou uma consciência sobre o pecado no momento fatal da vida dele, no momento final da vida dele, que está em Lucas capítulo 23, 39 a 42. Diz assim: um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insulto: você não é Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda, ali no ato da crucificação. Um blasfema, um está dizendo: olha, se você é Cristo, me tira daí, livra você e livra nós, não é? Se você de fato é o Cristo. O outro está dizendo: olha, não, eu estou aqui porque eu mereço. Se nós estamos nesse ato, né, veja que o outro insultava Cristo, esse reconhece. Tem um outro texto na Bíblia de o publicano e o fariseu, né? O fariseu sobe ao templo para orar e agradece porque ele é um bom dizimista, porque ele é um bom crente, porque ele frequenta a escola bíblica, porque ele sempre ouve as lives do pastor Rafael no domingo à noite, porque ele gosta demais de ver o Serginho, né, cantar, né? O fariseu enche o peito e diz: eu sou bom, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, não devo nada para ninguém, né? Eu sou especial. E o publicano, né, que era cobrador de imposto, que cobrava além do que devia, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus diz: qual desses saiu edificado dessa oração? O que se vangloriou ou que reconheceu o pecado? Quer ter uma consciência de pecado? Você precisa entender, meu irmão, que eu e você estamos destinados à morte. Nós merecemos a morte. E William Barclay, ele diz o seguinte: há muitos homens amargurados porque creem que nesta vida nunca obtiveram o que merecem os seus talentos, dons, obras. Eles acham que mereciam muito mais, estão amargurados porque eles estão dizendo para Deus: nossa, eu merecia muito mais, eu sou um exímio professor, eu sou um exímio advogado, eu sou um exímio médico. Espera aí, calma lá, alto lá. O que você merece, meu irmão, o que eu e você merecemos é a morte. Nós merecemos a morte. Nós somos gerados em pecado. É a graça de Deus que nos salva.
é a graça do Senhor. Então, aqui a Bíblia está dizendo, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas, semana que vem, você vai ver o que Deus fez. Com todo esse cenário que eu te apresentei hoje, Deus ortogou misericórdia. Que Deus nos abençoe.